Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Maravilha, muito bom ter vocês aqui mais uma vez em mais um vídeo aula. Bom, se você não me conhece, meu nome é Anderson, tá? Professor de Sociologia aí. Nosso canal é o AR, Fenômenos Sociais, em que abordamos diversos aspectos, né, que acontece tanto na nossa região, no nosso país, no mundo aí, são os fenômenos sociais, isso é fato, tá? Bom, o que eu dizer para vocês? Estamos vindo aí, né, de uma série de vídeos aí, então se você está aqui nesse momento é porque de fato você já assistiu o primeiro vídeo, né, em que eu trabalhei a questão da diversidade, né, e a cultura, então é muito bacana aí entender, compreender um pouquinho mais o que é cultura, né? Então, falei um pouquinho da cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, né? Organizacional, também falei um pouquinho corporal, a cultura material e a cultura imaterial. Pois bem, nesse momento, o que nós vamos tratar? Olha só, galera, as fases da Revolução Industrial e do capitalismo, tá? Olha só, galera, muitas pessoas se assustam com essa situação, né? Mas é bem tranquilo, vamos trabalhar devagarzinho, com muita calma. Eu vou procurar trazer para vocês aí, de uma forma que vocês possam compreender aí e ficar uma coisa mais simples, para que na prova do Enem vocês possam ter uma noção do que seria, né, essa revolução industrial de fato, o que ela vai agregar na minha redação, por exemplo, tá bom? Então, vamos comigo lá, pessoal. Ó, e não se esqueça, hein, antes de mais nada, né, você já conhece aí, né, se inscreva no nosso canal, curta aí, bata o sininho lá para que o YouTube possa compreender que o nosso canal tem relevância e possa compartilhar com mais pessoas aí e vamos juntos agregando valores, certo? Vamos lá então. O capitalismo, né, se tornou um modo de produção dominante, galera. Olha só, dominante, de fato, né? Tanto que é dominante que até hoje, nos dias atuais, né, ele está aí no mundo todo, né, empregado. A partir da Revolução Industrial, então meados ali, né, 1760 a 1820 a 1840 ali, né, que deu a Revolução Industrial, né, iniciada onde? Na Inglaterra, né? Entretanto, né, para o capitalismo vigorar, como tal fazia-se necessário uma fase anterior de acumulação de capital. O que ele quer dizer aqui, ó? Se hoje, para você abrir uma empresa, você precisa, né, acumular o capital, foi o que foi realizado naquele momento, né? Então ele fala que eu trouxe para vocês iniciar um negócio, o capital era necessário para dar de fato, né, nesse início desse capitalismo, ou foi uma necessidade de acúmulo, né, de capital aí, tá? E aí o que acontece, né, pessoal? Na verdade, lá na Inglaterra, a grande produção, né, antes, né, ou seja, pré-capitalismo aí, vinha da questão da agrícolas, né? Então, a produção agrícola ali, que realmente era a produção em massa de todos eles lá, dos camponeses lá, tá? Então, ele fala aqui da produção, um pouquinho eu trouxe para vocês aqui a produção pré-capitalista na Inglaterra, né? Que era gerenciada por quem? Pelos camponeses. Os camponeses produziam e isso gerava riqueza naquele momento, tá? Então era de fato a economia da Inglaterra, tá? Era agrícola, tá? Então o que acontece? A partir desse momento do capitalismo, galera, o que acontece aqui, ó? A apropriação da terra pela burguesia. Então, eles começaram a apropriar as terras dos camponeses e houve aí, no caso, a expulsão dos camponeses. Então, muita calma nessa hora. Então, na Inglaterra, anteriormente, né, pré-capitalismo, que vinha antes do capitalismo, a produção, a economia da Inglaterra se dava através da produção, que era gerenciada inclusive pelos camponeses aí, certo? E o que aconteceu foi o seguinte, né? Essa apropriação da terra começou a se desenrolar, na verdade começou a ocorrer pela burguesia e aí automaticamente começou a ocorrer a expulsão, tá, dos camponeses. Você veja como começou a sofrer impactos, né, na questão dos camponeses, nas pessoas que ali viviam naquela região, tá? Então você veja como é importante aí, né, a gente entender um pouquinho melhor essa situação. Depois vem aqui, né, separado, né, de suas terras. Então os camponeses foram expulsos. Uma vez que foram expulsos, né, o que eles faziam para sua própria sobrevivência, né? Era necessário que eles vendiam o que eles tinham naquele momento, que nada mais nada menos que seria o que? A sua própria força de trabalho, né? Ou seja, a sua mão de obra. Então, pessoal, veja que transformação que ocorreu nesse momento, né?
Então, até então os camponeses eram dono da sua terra, certo? Gerava, produzia sua riqueza ali e de uma hora para outra, mais ou menos assim, eles foram expulsos das suas terras e começou a empregar um novo sistema, tá? E aí, uma vez sem as suas terras, eles não tinham mais como sobrevivência, eles não tinham o que fazer. E daí o que eles fizeram? Começaram a vender a sua força de trabalho. Era um meio que eles encontraram, né? Olha só. Se antes os camponeses eram proprietários, tá? Agora eram trabalhadores assalariados. Ó, bota para mim aqui, galera. O que quer dizer com isso? Olha só. Ele fala que anteriormente o camponês tinha a autonomia do início, meio e fim. Então, como que ficaria isso teoricamente, né? Ele comprava sua semente, ele fazia o plantio, olha que interessante, fazia o plantio, regava, né, preparava a terra lá, tudo, né, começava a crescer, colhia os frutos, tá, e esses frutos, né, ele vendia, inclusive, pelo comércio local, tá, o que sobrava ele vendia no comércio, fazia troca, então assim, essa era o meio de sobrevivência deles, tá, então esse era o processo, ele tinha a autonomia, tá, então do início, meio e fim. Só que acontece, quando tira a terra deles, quando ocorre essa expulsão pelos burgueses, eles ficam sem o plantio e eles precisam da sua sobrevivência. É o que ele fala aqui, ó. Então ele fala, voltando um pouquinho aqui, né? Antes, os camponeses eram proprietários, agora eram trabalhadores assalariados, tá? Então veja só, eles não tinham mais essa autonomia, propriedade do início, meio e fim. Ele era parte de um processo. E foram esses trabalhadores que serviram de mão de obra para a indústria que surgiam principalmente, mas também para a penetração das relações capitalistas no próprio campo. Olha só, então, dentro do próprio campo começou a ter a invasão do capitalismo, onde os ex-proprietários foram empregados depois, ironicamente, né, como assalariado. Olha só. Você tinha, olha que barato, galera, você tinha a sua terra, você foi expulso dela e depois você foi convidado, né, a trabalhar nela. Só que você não vai ter o mesmo rendimento, você vai ser assalariado. E é lógico, pessoal, não estou falando de salário digno aqui, de vida digna, é pelo contrário, na verdade, tudo muito indigno, muito louco inclusive, tá? Olha só. E aqui ele começa a falar sobre Karl Marx, né? Claro, começa a falar de capitalismo, gente, eu tenho que ter noção que Karl Marx ele vai entrar logo aí, né? Esse foi o segredo da acumulação primitiva de capital. Transformar radicalmente, revolucionar, na verdade, a força, as relações de produção até então existentes no campo, tá? Então você veja aí que de fato, galera, ocorreu uma baita de uma revolução, né? Que você tinha sua terra, perdeu sua terra, você era proprietário do início, meio e fim, e a partir de agora você é parte do processo. E é legal porque essa questão aí parece uma coisa assim muito de anos atrás, mas se aplica até hoje. O que eu quero dizer com isso? Emílio Durkheim, filósofo, sociólogo, né? Emílio Durkheim fala muito da questão da interdependência, e é o que aconteceu naquele momento, porque ele tinha autonomia parte do seu processo, então ele era responsável por parte do seu processo. E isso ocorreu também lá na Inglaterra, né? Então ele, uma vez assalariado, contratado, convidado para trabalhar o que eram as suas terras antigamente, né? Em troca de salário, tá? Então em troca de salário ele acaba recebendo. Bom, eu trago para vocês agora uma imagem para que vocês possam ilustrar um pouquinho, né? Desde a era feudal, do feudalismo, até a era moderna, né? Que as máquinas, né? Automação das máquinas, a questão da informática, mudando totalmente o cenário nosso. Olha que bacana as imagens, galera. Ó, eu trago aqui para vocês uma situação do feudalismo, tá? Então, uma era medieval, mas que ali já empregava um sistema, né, de comércio, inclusive. Mas veja que interessante, ó. O rei, galera, ele tinha de fato dono de todas as terras, né? Ele era o rei, acima dele, Deus, né? Então ele era o Deus na terra, tá? E aqui, inclusive, não sei se vocês já assistiram um vídeo aula meu, mas aqui nós estamos diante, e eu vou produzir para vocês novos vídeos, voltando aqui, ó, eu vou produzir para vocês, fiquem tranquilos, vai ser um dos penúltimos vídeos que eu vou produzir
quando fala de Estado, poder, eu vou explicar um pouquinho da questão da monarquia, estamento, tá? Então, aqui que eu vou falar para vocês nesse momento é sobre a questão, tá, da monarquia por estamento, tá? Tem a monarquia parlamentar, a monarquia constitucional, e aqui é um típico exemplo da monarquia de estamento. Olha só. Então o rei aqui ele tem o poder sobre tudo, mas ele começa a delegar, né, poderes. Então ele delega o poder ao feudalismo, né, ao senhor feudal. Então você veja, nesse centro aí temos o castelo onde o rei, tá? E ao redor tem vilas, né? E essas vilas aí tem plantações, não sei se dá para ver muito bem, mas tem algumas plantações. O que acontece? Quem que planta, né? São os servos que acabam plantando aí, usando a terra do feudal, e em contrapartida eles plantam, né, mão de obra, e eles dão parte dessa plantação, a grande parte, na verdade, a grande maioria, para o senhor feudal. E o senhor feudal recebe essas mercadorias, tá? E esse sistema aí, o seu feudal, ele tem tributação, inclusive, sobre esse recebimento desses servos. E essa tributação vai para quem? Para o rei, tá? Então aí é um sistema aí de, no caso, uma monarquia, né? Não é absoluta, mas é uma monarquia bem próxima da absoluta, mas é por estamento, tá? E ele delega, de fato, né? Ele delega algumas funções ao feudalismo, por exemplo, para gerenciar isso aí em troca de tributos que tem que ser pago para o rei, tá? Continuando aqui, ó, eu trago uma outra imagem para vocês em formato de pirâmide, né? Não traçado com linhas, mas dá para entender que é uma pirâmide. E ele se encontra nessa relação aqui, o senhor feudal, tá? E por isso que falo da era do feudalismo, né? Nesse sentido. O clero que vem representar, vou falar diretamente, que é a Igreja Católica aqui nesse momento, tá? Depois vem os nobres, né, e guerreiros. Então esses guerreiros, ele tem a função, eles ganham as terras, inclusive do rei, em troca, né, de comandar o exército e defender de fato, né, o rei. Tá? As propriedades do rei, inclusive. E aqui os servos, né? Então esses servos na era Karl Marx, ele poderia usar a nomenclatura aqui como proletariado, e você que está nos assistindo nesse momento, usaremos como operários, né? Trabalhadores, né? Então seriam os operários atuais aqui, tá? Outra situação, então você veja, era feudalismo e agora avançando para a manufatura. Olha só. Galera, a manufatura, lembra que eu falei para vocês? O camponês, ele era proprietário do início, meio e fim. Daí o que acontece? Veio um indivíduo e falou o seguinte, chamou todos os camponeses e debaixo do mesmo teto começaram a trabalhar todo mundo junto. E o que acontece? Essas pessoas que começaram a trabalhar aqui debaixo do mesmo teto, eles não tinham autonomia do trabalho por completo. E mais, ele não era proprietário mais dos meios e ferramentas, certo? Então, de fato, ele só era responsável por uma parte que era a sua mão de obra, em troca de salário. Então, olha que transformação que acabou ocorrendo, tá? Então, estamos diante aí de uma manufatura. A manufatura é isso mesmo. Então, debaixo do mesmo teto, ele junta diversos camponeses, diversos trabalhadores, tá? Para produzir mais, né? Para atender a demanda. Então, isso é a manufatura. Só que nessa manufatura começou o emprego, né? Começou a empregar, injetar tecnologia, que na época são as máquinas, tá? Então eu trago para vocês uma imagem aqui, tá? De uma empresa, uma indústria, aqui na verdade uma empresa, né? E aqui começou já a ser inserido máquinas na produção, aumentando na verdade, né? E posso usar até o termo que Karl Marx usa, da mais-valia, produzir mais, né? Em menos tempo, tá? Então aqui você vê que é interessante. E aqui tem até um filme de Charlie Chaplin, tá? Os Tempos Modernos, quem não assistiu aqui, ó. Fantástico esse filme, acho que é bem bacana, que trata muito essa revolução industrial, tá? E aí você veja o emprego das máquinas. E aqui tem até uma crítica, porque você veja que o ser humano ele é tratado como máquina, né? Uma vez que a sua dignidade não é assegurado, né? O tempo, o descanso do seu corpo não é assegurado por lei nenhuma. Então, totalmente você vai num ritmo. Ele tem no filme também, ele faz uns movimentos, né? Bem repetitivos, que demonstra que ele faz o mesmo trabalho o tempo todo, e com isso, galera, ele causa, né, um desgaste físico, né, e isso aí acaba prejudicando demais a saúde dele, tá? Bem interessante aí o filme Charlie Chaplin, assiste Tempos Modernos, muito bacana, tá?
E aqui, né, eu trago para vocês uma imagem da nossa atualidade, né, computador e as máquinas, né, tomando, né, os braços mecânicos, aí tomando a vez os braços humanos, né, e temos aí os braços mecânicos, né, fantástica tecnologia, eu acho lindo isso aí também, e eu acho que assim, tem muitas críticas em cima disso aí, mas eu acho que nós temos sempre inovando, nós estamos inovando, e eu acho que sempre vai reduzindo um pouco de emprego, isso é fato, né, mas nós temos que sempre estar evoluindo, né, com a modernidade, tá? Bom, aí ele fala aqui, né, como é que foi isso aí, né, galera? Toda a Europa, o capitalismo surgiu da mesma forma, né? E como é que foi essa expansão, tá? Então ele fala um pouquinho sobre a expansão, tá? Então nessa expansão ele fala que começou nos comércios, nas trocas de mercadorias, né, em grandes volumes, inclusive. O capital prosseguiu, né, em seu processo de acumulação, com a multiplicação dos centros comerciais existentes nas cidades, os burgos que vocês ouvem, né? Ouve falar muito sobre os burgos, não ouve? Então, aqui ele fala que começou muito nessa situação, tá? Ou seja, a cidade, começou a existência das cidades, das grandes cidades aí, né? Mais decisiva, né? Através da expansão do chamado capital mercantil. Olha só, galera, como que as coisas. E começou a conquistar o mundo a partir desse momento, tá? Porque começou a expandir de uma tal forma que começou a conquistar novos horizontes, novos mundos aí, vamos assim dizer, tá? Olha o que ele fala. Com a apropriação da riqueza existente em outras terras do planeta, através das grandes navegações e descobrimentos. E aqui, galera, é legal porque nesses descobrimentos aqui, tá? Ele precisava, né, acumulação de capital através dos financiamentos, e ele fazia esse financiamento com os piratas, né? Então esses piratas, eles vendiam mão de obras, tá? E o que seriam essas mãos de obras aqui na verdade, né? Porque entrou naquela questão da manufatura, olha só a manufatura aí, falando, né? Mas quem que exercia essa atividade, né? Os escravos. E aí, eu falo escravo porque trabalha na aula de escravo. Quando se fala em escravo, temos conhecimento, nem salário existia, mas aqueles que tinham os seus salários, né? No caso, os artesãos, por exemplo, eles tinham salários miseráveis, salários indignos, tá? Então você veja aqui esse processo aí em que ele fala, né, que era o financiamento começou a ser feito pelos piratas, tá? E os piratas traziam aí os escravos aí, e em algumas situações outras pessoas também pagando salários miseráveis mesmo, tá? Aos artesãos aí. Então você veja, tinham os escravos sem salário e os que pagavam salários miseráveis aí, que era no caso a manufatura, tá? Então vamos lá, pessoal, temos mais coisas, mais informações. Olha que show de bola! Depois da indústria, o comércio passou a ser a atividade mais importante da burguesia inglesa. Olha só, galera, exatamente como forma de transportar e comercializar os seus produtos industriais, tá? Então ele fala transportar e comercializar, né, os seus produtos industriais. Os comerciantes ingleses e seus navios estavam por toda parte do mundo, galera, conquistando mesmo de fato, e o capitalismo começou a empregar em todas as regiões aí, tá? Quanto maior a atividade comercial, maior era a concorrência. Cada mercador inglês queria abater o seu concorrente. E de fato, galera, volta aqui, ó, até hoje se encontra isso aí. Então, inclusive para nós é muito bom isso aí. Quando você tem, vamos supor, um mercado muito grande na sua região, ele tem um monopólio disso aí, ou seja, toda a sociedade depende de fato daquela pessoa, né? Daquele comércio, ele estipula o preço que ele quiser, e isso aí quem paga caro somos nós mesmos. Então, quando tem diversos mercados, isso é bom porque o preço cai, né? E existe essa concorrência entre eles. É o que aconteceu aqui, ó. Então, para bater, né, o seu concorrente, eles tiveram que baixar o preço. Para vencer os competidores, era preciso oferecer produto mais barato. E olha que interessante que vocês vão entender um pouquinho aqui, ó. Então, começou a ter essa concorrência e aí precisou baratear os produtos. Então, como baixar cada vez mais o custo da produção? E aí vocês vão entender, né? Porque acontece, demanda muito grande, concorrência, vamos baixar o preço, vamos baixar. Mas aí, como é que nós iríamos conseguir, né, esses produtos, o custo do produto? E aí, produzir mais em menor custo. Porque para você produzir mais, você precisa de mais gente. E mais gente, mais custo. Concorda comigo? E aí, o que aconteceu?
fizeram simplesmente uma coisa fantástica, começaram a empregar as máquinas. Olha só, a resposta estava no uso de máquinas. Desse modo, foi a pressão do mercado que levou a burguesia inglesa a aprimorar suas máquinas e a instalar mais indústrias. E aí você veja como começou a impregnar mesmo as máquinas, começou cada vez mais a Revolução Industrial ficar firme e rígida, né, na Inglaterra, em todas as regiões do mundo inclusive, porque produzia mais em menos tempo e o produto ficava mais barato inclusive, tá? Mas como conseguir, né, mão de obra para operar as máquinas? Então tinha suas máquinas, mas a grande dúvida, como que não iriam conseguir mão de obra para operar essas máquinas? No campo, galera, vocês lembram? Olha só, com o capitalismo, os fazendeiros foram estimulados a investir capital na produção agrária, ocupando assim as terras dos camponeses. Olha aqui. Então, conforme foi investindo na questão agrária, o que acontece? Começou a expandir de tal forma que não tinha mais espaço para os camponeses. Os poucos que tinham, os milhares ali camponeses que tinham, eles começaram a ficar recuado, que não tinha mais o que fazer. Olha só. Então os camponeses cercados, pequenos, né, terrenos, milhares de camponeses aí, né, foram obrigados a morar em outros lugares para sobrevivência. Olha só, galera, não estamos falando de luxúria não, de sobrevivência. Então você veja aquela situação que causou grande impacto, tensões naquela região com o capitalismo, porque de fato tirou as pessoas do seu berço, né, do seu ambiente familiar, né, de origem, e teve que sair e ir para um outro lugar, né, que desconhecia, onde não tinha conhecimento. Então eles foram para onde? Para as cidades, tá? Onde foram obrigados a aceitar trabalhar, né, a trabalhar por horas e horas nas fábricas, recebendo salários miseráveis. Então você veja que está numa questão de que produzir mais, começou a ver que o negócio começou a calhar de vez. Por quê? Vamos produzir mais e a qualidade de vida deixa de lado. O importante é produzir. E a qualidade de vida? E o ser humano? Onde fica, né? Não tem espaço para ele mais. O importante é produzir e atender às necessidades do capitalista, né? Nesse sentido. Então, eu trago para você também aqui algumas questões de queda, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre as quedas, tá? Que eu acho bem bacana. Algumas profissões, é bom vocês entenderem que algumas profissões, de fato, sofreu algumas quedas, tá? Olha só, artesão, né? Já que o sapato e os tecidos eram confeccionados, né, mais rapidamente de que... e de uma maneira mais barata numa fábrica do que nas oficinas dos artesãos, sapateiros ou tecelões, né, por tabela, os artesãos também tiveram de buscar emprego de operário nas fábricas. Então você veja que começou a pegar todas as regiões, mesmo todas as profissões aí, tá? Multidão de homens e mulheres não conseguiam mais viver por conta própria, né? E aí vem aquele ditado, né? Galera, é pegar ou largar. Tá ruim, mas tá bom. Então eles tiveram que, a gente brinca aqui, mas foi uma situação muito difícil para eles, né? Sofreram demais. Então eles tiveram que pegar ou largar. E pegaram, de fato, esse trabalho e começaram a exercer a função aí como operário, tá? E aí surge, né, Karl Marx, e aí surge uma nova classe, que é o proletariado. E essa classe proletariado começou a expandir na Alemanha, né, na Itália, né, no norte da Itália ali, e Rússia, Estados Unidos, né, no final do século XVIII, tá, desenvolvimento, né, metade do século XIX também, começou de fato aí, né, começou a expandir de uma tal forma e começou a dar esse nome, né, de proletariado, tá? Bom, com isso, pessoal, nós temos agora mais informações ainda. Eu sei que está bastante carregado aí, mas tem coisas bacanas, porque a Revolução Industrial ela foi historicamente, né, um ocorrido que ficou marcado aí, e é preciso compreender um pouquinho mais se essas questões caem mesmo no Enem. É bom entender um pouquinho, até mesmo não por questões objetivas, mas na redação da prova. Olha só, no capitalismo, os meios de produção estão nas mãos dos burgueses. Logo, para não morrer de fome, os trabalhadores precisam se submeter a ela, recebendo um salário e, em troca, sua capacidade de trabalhar fica à disposição de um patrão, que procura explorá-lo ao máximo. Então, eles são explorados ao máximo, galera, de fato mesmo, né? Desse modo, o valor do trabalho realizado pelo operário acaba sendo maior do que o salário que recebe.
mas tudo que o proletariado produz, além do valor do seu salário, fica com o patrão. Essa é a origem do seu lucro e Marx chama, né, essa diferença de mais-valia, tá? Então você já tem conhecimento, você sabe que Karl Marx é um crítico de fato, né, do capitalismo, porque ele fala que o trabalhador, o operário, fica alienado ao patrão, né? Então ele fica dependente, o que ele tinha autonomia do começo, meio e fim, ele acaba perdendo isso aí mesmo, tá? Bom, assim o capitalismo, né, inicia-se, né, de forma triunfante, começou a expandir, começou a conquistar vários outros países, e justamente por quê? Trazendo grandes transformações para a humanidade. As grandes potências mundiais da época era toda capitalista, fábricas, terras, matérias-primas, comércio, barcos, máquinas, tudo pertencia aos capitalistas que manipulavam o capital com um único objetivo: obter lucro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro, né? Então, qual foi uma das invenções aí que bateu aí, uma coisa fantástica mesmo, foi a questão das máquinas a vapor. Então, imagine só, né? Barco a vapor, trens a vapor, ferro de passar roupa a vapor, né? E o banho a vapor. Parece, né? Parece uma coisa meio assim, poxa, mas tomar um banho a vapor, o que tem de mais isso aí, gente? Naquela época lá, poxa, né? É uma coisa de outro mundo, né? É a mesma coisa hoje você ter, por exemplo, os meios, né, de conseguir energia, né, através de recursos renováveis, né? Então muda muita coisa, né? Então, de fato, o mundo começou a se declinar essa novidade, né? Esse novo horizonte que começaram a enxergar aí. E aí eu trago para vocês, para que vocês possam compreender um pouquinho mais aí do que eu quis passar para vocês, e a gente fecha nossa aula com chave de ouro aí. Olha o que eu trouxe para vocês, que bacana, o que é esse capitalismo, né? Olha só. Bom, então aqui eu trago para vocês aqui uma charge, né, uma história em quadrinhos, vamos dizer, tá? Bem bacana, bem interessante. Então temos o patrão, tá? De terno aqui, tá? E o operário. Ah, não, vamos falar o nome correto então, professor? Vamos lá, o proletariado, né, de Karl Marx ali, né? Já que estamos citando Karl Marx aqui, vamos falar do proletariado. Olha o que ele fala aqui, ó, né? Esse, né, é o Tavares, né? O Tavares é o patrão, né? Que nome, né? Tavares. Eu tive um amigo chamado Tavares, muito bacana, mas ele não era patrão, não. Ele era operário, né? Ele era proletariado, tá? Mais depressa, rapaz. Então o Tavares fala, né, no caso pro operário, né, que é o Silva, né? Esse é o Silva, né? Mais depressa, rapaz. Sim, senhor. E ele naquela correria, né, naquela esteira, né, do Taylorismo, Fordismo, tá? Que é muito importante também, hein? Tem que fazer uma leitura sobre isso, tá? E o Tavares está ali, né? Então o Tavares, né, uma figuraça, na verdade, aqui, né? Você veja que é tópico, né, do seu Tavares aí. Deixa eu ver aqui certinho, mas olha só que bacana que ele fala aqui, né? Então o Tavares, né, é dono, né, de uma empresa de parafusos, tá? Então olha só, ele faz referência, né? Esses são os parafusos que ele produz, tá? E aqui temos o Silva, né? Quem produz os parafusos é o Silva. Então tem a flechinha que leva, né? Diariamente Silva trabalha 8 horas e ganha R$20. Então você veja, né? Ele trabalha 8 horas para ganhar R$20. Só que, vamos lá, vamos calcular isso aí. Olha o que ele fala, né? Uma equação, né, simples, né, mostrará que Silva recebe R$2,50 a cada hora de trabalho, tá? Então cada hora que ele trabalha é R$2,50 com base em 20, né? E aí ele produz, o Silva consegue produzir 1000 parafusos por hora. Tavares vende cada parafuso, né, a 0,5 centavos, tá? Logo, cada 1000 parafusos ele fatura R$50, tá? R$50. Nossa, mas é, né, muito dinheiro, né, para quem está produzindo, por exemplo, ganha uma mixaria e ele consegue ganhar R$50. Mas veja só, opa, aí ele fala, né, opa, R$2,50 é do Silva. E ele fala aqui, ó, mais depressa, rapaz. Então o Tavares está lá, né? O Tavares está sempre, né, no pé do Silva e fala, produz mais, produz mais. Então o Tavares, né, nunca está satisfeito com esse faturamento, porque é a finalidade do capitalista mesmo. De fato, ele trabalha nesse sentido de querer produzir mais, e obrigar que ele produza mais, e exigindo mais do corpo, né, sacrificado do operário, né? E ele fala assim, senhor, tá? E aí entra o personagem, né? Esse
é Karl Marx. Esse barbudo aí é o Karl Marx, né? E ele fala o que para o seu Tavares? Com licença, o senhor já ouviu falar em mais-valia, né? Daí o Tavares fala assim: tá maluco, né, camarada? Quer acabar com o meu negócio? Então ele demonstra claramente aqui que diante a ignorância, né, pessoal, diante a ignorância, a falta de conhecimento, né, grandes capitalistas faz uso disso aí para realmente explorar o trabalhador, né? Então por isso que é bom sempre estar bem informado, buscar informações, estar ciente de tudo, na verdade, né? Buscar o conhecimento para que você não seja enrolado na vida, né? Então o Tavares aí, ele é um cara que usa de fato o operário para explorar ao máximo, para ganhar mais e mais riqueza. É o capitalismo na veia mesmo, tá? Então eu trouxe para vocês um pouquinho da questão da Revolução Industrial, que vocês possam, né, compreender um pouco mais o que é essa Revolução Industrial, gravando aqui meia hora de gravação de vídeo para vocês, para não ficar muito extenso também, e parabenizar vocês. Se vocês estão até aqui, vocês são guerreiros, vocês querem algo para o futuro mesmo, eu tenho certeza que vai agregar muito valores para vocês, beleza? Pessoal, não se esqueça aí, curta o nosso canal, pessoal, se inscreva no nosso canal aí, bata o sininho aí, que isso é muito importante e contribui demais para o canal. E outra, não custa nada para vocês fazer isso aí, né? Vamos, convenhamos aí, vamos falar bem a real aí, vai, que custa aí? Bata o sininho aí, se inscreva no nosso canal, que é muito bacana e ajuda demais. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus, tá? Valeu e até a próxima!